Para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Quem Sabe Mais. Sim, o Rádio Quiz Show mais aleatório de toda a região dos rios. E a minha convidada de hoje é ela, que se formou recentemente na Faculdade de Letras, o que me faz acreditar que agora ela sabe o alfabeto inteiro. Tudo bem contigo, Ana? Tudo bem. Ai, tudo bem, tudo ótimo. E é verdade esse bilhete? Você já aprendeu todas as letras do alfabeto? Eu tô quase lá, tô no X. Ah. Tô no X. Isso que você se formou, né? Mas é assim, né? O mundo científico, o mundo dos estudos é assim. Você se forma, acha que sabe alguma coisa e quando você não sabe nada ou muito pouco. Entendi. Bom, e como eu acabei de dizer, né? A Ana acabou de se formar na Faculdade de Letras. Sendo assim, que tema que você escolheu, Ana? Línguas. Exatamente. E aí a produção, como nunca entende muito bem o que o pessoal pede, esticou pra línguas, gramática, que mais? Como que é o nome? Campo semântico tá como? Campo semântico, geopolítica, enfim, então é uma coisa de louco aqui. Eu espero que você goste do programa. Sou uma fã já. Mas antes da gente ir pras perguntas, né, pra essa caixinha de surpresas aí, que você nem sabe o que vai acontecer, eu preciso antes explicar as regras do programa. E é bom que você já fica sabendo e o ouvinte também, né? Caso não tenha ouvido os episódios anteriores ou tenha Alzheimer, né? E não lembra como que funciona. Então, bora pra eles. Como a gente já viu nessa segunda temporada, quem escolhe o tema é o convidado. Nós conversamos no privado e após estabelecido sobre o que se tratará o programa, a produção então separa 15 perguntas, divididas em 3 modalidades: fácil, médio e difícil. Lembrando que cada questão tem 4 alternativas, mas somente uma é a correta, como costuma ser com vestibulares, com exames de CNH e por aí vai. E para responder as perguntas, o convidado conta com alguns auxílios. São eles: o pulo, que permite o participante de escolher uma questão sempre quando ele não quiser respondê-la, sem represálias. Aciona-se então uma pergunta extra da caixa de perguntas extras, e todo convidado tem direito a 2 pulos. Além disso, a gente também tem as cartas, que são capazes de escolher alternativas, dependendo, é claro, de qual for a carta sorteada. O participante pode se utilizar desse auxílio uma única vez. E por último, mas não menos importante, temos a ajuda universitária. Sempre que o convidado opta por esse auxílio, aciona-se um universitário por WhatsApp, que de alguma forma guiará o nosso participante na resolução da questão. Esse auxílio também só dá para usar uma única vez, então use com sabedoria. E como se não bastasse, a segunda temporada conta também ainda, todavia não obstante, com rodadas bônus, que são acionadas no começo ou no fim de cada modalidade, e garantem pontos extras ao participante. Mas para conquistar esses pontos extras, o competidor terá que passar por desafios inusitados, verdadeiras provas de fogo, tais como pular corda de olhos vendados, assolar uma cobra no alto de um penhasco, fazer um bordado, andar no campo minado de peças Legos e daí pra baixo. Gente, melhores desafios. E quem montou a pauta para esse programa foi eu mesmo, Moá, com a ajuda da minha queridíssima colega Heloísa Angeli. E para a pesquisa eu usei como fonte o dicionário Michaelis, nunca sei como que fala, também não. Mas é muito famoso. Várias gramáticas variadas de língua portuguesa e língua estrangeira, além do Google, a Wikipédia e conhecimentos que eu tirei da minha caixola. Bom, regras explicadas. Bora para as perguntas de hoje? Bora. Posso fazer uma pergunta? Sim, à vontade. A ajuda universitária é você que pede ou eu que encontro um universitário? Não, a gente já separou um universitário para esse programa. Ok. Obrigada, eu fiquei pensando que universitário que eu vou falar agora não tem. O Bruno fez a mesma pergunta quando ele gravou. O Bruno Bustos falou, Thiago, eu tinha que ter trazido um universitário, tipo... Eu fiquei fazendo, sei lá, o show do Luciano Huck, sabe? Que você tava fazendo um quiz, aí você aciona alguém da sua família pra te ajudar. Falei, porra, não tem? Em
Entramos então na primeira modalidade de dificuldade fácil. Pergunta de número 1. Qual o idioma oficial ou quais os idiomas oficiais do México? Alternativa A, espanhol. Alternativa B, inglês. Alternativa C, inglês e espanhol. Ou alternativa D, mexicano? Ainda bem que tem alternativa, né? Mas eu diria que é a C, ou seja, inglês e espanhol. Está ou certo. Só espanhol. Pode ser duas. Mexicano não é, mas eu acho que por causa do nome, né, República que você falou, eu acho que seria inglês e espanhol. Então eu chuto C. Eu acho que é C, né? Inglês e espanhol? É. Uhum. Está certa disso? Não. Ana Clara Neves Silveira, a sua resposta está errada. Gente, eu também nunca mais vou esquecer, né? Só depois dessa situação vergonhosa, em público, em rede nacional. Começamos bem. Mas isso é fácil, né? Socorro. Pois é. Não, mas isso é pegadinha. Eu também achava que era inglês e espanhol, mas eles falam só... Quer dizer, a língua oficial do México é só espanhol. Tanto que eu fiz essa especificação. Porque tem toda aquela questão, né, geopolítica de que, assim, nenhum país no mundo é monolíngue. Todas as regiões do mundo falam pelo menos mais de um idioma. É só ver o caso do Brasil. É que o Brasil também é palhaçado porque é um país continental. É com 220 milhões de habitantes. Então, assim, a gente tem por volta de 210 idiomas sendo falados só no Brasil. E no México também tem bastante. Só que como língua oficial, como padronização, por toda uma questão de colonialismo, etc., né, todos esses pormenores, é tido apenas o espanhol como oficial. E assim, não é nem no México inteiro que se fala inglês, não é todo mexicano que sabe inglês. É mais no norte que é falado, por conta da fronteira, etc. Mas, enfim, acaba rolando essa confusão por estar próximo, etc. Nossa, obrigada, eu não sabia disso. Vou sair aprendendo. A gente é bem, que bom. Não, mas quando eu entrei, depois que eu entrei na Letras, eu descobri que a Libras, né, Língua de Sinais Brasileira, é uma língua oficial do Brasil. Tipo, além do português. Eu fiquei, gente, só uma curiosidade, galera. E tem distinções também, né, das línguas de sinais pelo mundo. Libras é do Brasil. Dos Estados Unidos já é ASL, que é American Sign Language, alguma coisa assim. Não, isso também quando eu descobri, eu falei, gente, socorro, eu não sabia disso. Que faz muito sentido, né? Se não existe uma língua universal, Libras, língua de sinais vai ser. Não faz sentido nenhum. Vamos então para a pergunta de número 2. O que significa a palavra novio em espanhol? Ou novio, né? Vamos... Alternativa A seria noivo, ou seja, alguém que está para se casar. Alternativa B, novo, ou seja, algo que não está velho. Alternativa C, namorado, ou seja, alguém que está namorando com outra alguém. Ou D, novelo, desse de lã. Achei ótimo. Achei ótimo a B, que é novo. Socorro, gente, se tem algum cidadão que votou novo, não se sinta julgado, mas é que eu achei muito boa. Mas eu voto namorado, vulgo pessoa que namora com outra. Está certa disso? Essa eu acho que sim. A sua resposta está... Exata! Uhul! Nossa, finally! Socorro. Sim. Pergunta de número 3. Quantos casos possui a língua alemã? Alternativa A, 3. Alternativa B, 4. Alternativa C, 5. Ou alternativa D, 6. Obrigado, Ti, por essa pergunta. Eu diria 4 casos: nominativo, acusativo, genitivo, dativo. Nossa, parece até que você estudou alemão, menina. Porra, 6 anos. Alguma coisa eu tinha conseguido responder, né? A sua resposta está... Nem vou fazer drama, tá certa! Obrigada, uhul. Pra quem não sabe, a Ana Clara se formou em letras, português e alemão, correto? Corretíssimo. Então, pelo menos essa, né, de zero, você não ia sair daqui. Ana, você quer explicar que raio é um caso? Por que tem línguas que tem caso e línguas que não?
Aquelas não. Não quero, não. Tô de boa. Não, mas acho que eu explicaria isso pra, enfim, pessoas que nunca ouviram falar isso, como era eu no começo das letras. As palavras dentro da formação, quando você fala elas ou escreve elas têm uma função específica, né? E os casos são exatamente isso. Então, cada caso denomina um tipo de função que a palavra tem no que você está falando, no que você está escrevendo. E aí tem línguas que têm números variados de casos, né? E o alemão tem quatro deles. Então, por exemplo, dativo é quando eu quero falar que uma coisa é para outra pessoa. Tem a ver com posse. Então, para expressar essa ideia de posse, eu uso o caso dativo. Então, isso seria um exemplo disso, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que para ser fácil de entender, acho que é mais ou menos assim. É vendo na prática, porque realmente para explicar é muito confuso. Até porque pro programa eu fui ver, né? Um pouquinho mais a fundo. Eles chamam que essas línguas são línguas flexionais, se não me engano. Posso estar enganada. Qualquer coisa me corrige na edição. Mas é porque eu vi bem por alto. Mas que seria o caso de línguas que não se usam de preposições. Só que, por exemplo, o russo é uma língua flexional, uma língua que usa caso, e tem um caso todinho só de preposição. Então eles usam preposições e usam casos. Então já não se aplica. Mas é que nem o português, a gente se baseia tudo em preposições, para indicar a função da palavra, né? Porque, não sei se as pessoas sabem, mas em todos os idiomas as palavras possuem funções, elas possuem classes. Então tem palavras que são substantivos, adjetivos, advérbios e por aí vai. E aí, para as línguas flexionais, meio que tem a raiz da palavra, que seriam os substantivos, que é o primeiro caso, nominativo, e aí você muda a terminação dele. Conforme você vai mudando a terminação, ele ganha um novo significado dentro da frase, ele ganha uma nova função, que nem a Ana falou. Realmente, eu só tô repetindo ela aqui. Não, eu achei que complementou super, porque eu não sabia. Eu gostei do jeito que você explicou isso. Mas é muito confuso, realmente só de ver na prática, mas é lembrar alguns casos, alguns exemplos de caso. Lembrar alguns exemplos de línguas flexionais. A gente tem, como falou, o alemão, o russo, o latim. E aí o latim é uma loucura toda porque também tem as declinações, que variam de primeira declinação, segunda declinação, que aí muda a terminação dependendo do que a palavra é, tipo, vai longe. Temos o grego, temos o finlandês e vai embora. O húngaro acho que também entra nisso. O húngaro também. Acho que são 16 casos ou 16 declinações, enfim, acho que são 16 casos. Caso pra caramba, mano. É muito louco. Não, e o alemão também usa muita preposição. Preposição, enfim, pelo que você falou do russo, tem uma semelhança aí. Tiago do Futuro para fazer uma correção com relação às línguas flexivas. Porque, bem, como eu disse no programa, russo, latim são línguas flexivas, mas também são o português, espanhol, francês, italiano e... Bem, por que disso? Porque línguas flexivas é um termo utilizado para designar línguas que se utilizam de afixos, isto é, prefixos e sufixos, para classificar e modificar as suas palavras. Mais pra frente no programa a gente comenta acerca das classes de palavras, mas eu já vou adiantar um exemplo para vocês. A gente tem no português a palavra cruel, que é um adjetivo, mas quando a gente adiciona o sufixo dade, a palavra então se torna o substantivo crueldade, né? A gente tinha uma palavra que era adjetivo, adicionamos um sufixo e ela se transformou em substantivo. Isso ocorre com todas essas línguas, com russo, espanhol, italiano, francês. Então, por isso que essas línguas são flexionais. O termo que eu estava querendo buscar para designar línguas como alemão, russo e latim, que se utilizam de casos, bem, para essas línguas a gente fala que elas são línguas com casos declináveis. Beleza? Tá aí a divergência, certo? Até porque grande parte das línguas indo-europeias são flexionais. Uma exceção, curiosidade aqui para vocês, é o inglês, que por sua vez é analítica. Mas aí, até comentar o que é uma língua analítica, já são outros 500, então é melhor a gente voltar para as perguntas. Bom, Tiago, ano do passado, é com vocês. Vamos para a pergunta número 4. Qual destas frases não possui um pronome oblíquo átono? Puta que pariu. Pronome oblíquo... Como é que é? Pronome oblíquo átono. Alternativa A. Eu disse a ela que não iria hoje. Alternativa B. Terei que vê-lo mais tarde. A cara da Ana. Gente, eu tô muito chorando aqui. Alternativa C. Janis me disse que sim. Ou alternativa D. Eu o encontrei atônito. Mano, eu votaria na última. Mas me senti fazendo vestibular, sabe assim? Na hora da FUVEST, lendo isso, eu ficava... Veio uma nuvem branca na minha cabeça e zero conteúdo. Mas eu chutaria a D. Chutaria a D? Você pode só repetir de novo a D? É o James me disse, né? Não é essa. Qual que é a D?
Eu o encontrei atônito. Putz, não sei mais se é essa. Vou repetir as alternativas. Eu disse a ela que não iria hoje. Alternativa B. Terei que vê-lo mais tarde. Alternativa C. Janis me disse que sim. E alternativa D. Eu o encontrei atônito. Eu vou vou ficar na última, Ti. Alternativa D? Uhum. A sua resposta está Mano, vai estar errado. errada. Caramba! Infelizmente, Mas você sabe por está que os outros estão certos? Enfim, qual que é a certa e por que as outras não? A alternativa certa seria a alternativa A. Eu disse a ela que não iria hoje. O pronome obliquato, não só isso, né? Dando aquela recapitulada para o pessoal entender, é uma das classes de palavras que eu falei antes, né? E aí os pronomes se referem às pessoas ou às coisas, né? Aí a gente tem os pronomes pessoais do caso reto, que são eu, tu, ele, ela, nós, vós. Quer dizer, ninguém mais fala vós, é vocês, eles. E aí a gente tem os pronomes oblíquos átonos para justamente substituir os pessoais do caso reto. Numa frase que você já falou. Você pode ver que na alternativa A já tem o ela. Então ela é um pronome pessoal do caso reto. Se fosse pronome oblíquo átono, seria eu lhe disse que não iria hoje. Você usa para substituir. Se eu disse a ela, esse a é do verbo, né? Dizer algo a alguém. Uhum. Sim, da transitividade do verbo, que é um verbo transitivo indireto. Que a gente já vai ver mais pra frente. Aí no caso da B, terei que vê-lo mais tarde. O lo, do verbo ver, é o pronome oblíquo átono. E ele recebe esse L antes, porque o verbo termina em R, que ele tá no infinitivo. Então você não pode falar, eu tenho que ver-o. Você fala, tem que vê-lo. Alternativa C, Janice me disse. O me é o pronome oblíquo átono, que seria então, Janice disse a mim. E aí joga lá faz uma volta aí pra poder acertar, que sim. E a alternativa D, eu o encontrei atônito. Esse o é o pronome oblíquo átono. Seria eu disse a ele. O mesmo exemplo da alternativa A. Você é muito inteligente. Eu só estudei pra dar aula em cursinho, porque eu também não fazia ideia nada disso. Meu, mas é muito demais saber isso. Obrigado, viu, por abrir esse ensino. E porque assim, é muito automático da gente também usar. A gente só põe, tá ligado? Não sabe qual que é a diferença. E aí você vai ver só de pronome, o tanto de pronomes que existem no português. A gente tem pronome demonstrativo, pronome possessivo. Tipo, vai embora, tá ligado? Uhum. Não, eu posso desconstruir um mito aqui? Porque, gente, quem faz letras não tem aula de gramática. A gente não aprende isso na letras. Então, a letras a gente não estuda o português. E, por exemplo, essa pergunta que o Thiago me fez, a gente nunca discutiu na letras, enfim, como aula de gramática mesmo, que nem a gente tem na escola, né? Então, é um mito que precisa ser desconstruído. Porque a gente não aprende, a gente aprende pra dar aula mesmo e pra gente escrever melhor, mas não como conteúdo, né? E nas matérias de linguística mesmo, a gente não aprende, a gente só compara. E analisa, né? E analisa o que cada gramática define. Então a gente não tem essa aula realmente de rever a gramática que a gente tem. É só realmente analisá-la. É muito bizarro. Eu lembro que em linguística eu tive o clítico. Até hoje eu não sei o que é o clítico. A gente analisava aulas e aulas, a gente analisava. Eu falei, porra, meu, o que é isso? Eu não tô sabendo. Então a gente não... Enfim, só pra desconstruir aqui, aproveitar que estamos em rede nacional. Pergunta de número 5. O que significa a expressão em inglês It's a piece of cake? Alternativa A, que é literalmente um pedaço de bolo. Alternativa B, que é algo muito fácil de se fazer. Alternativa C, que algo é muito calórico, tal qual um pedaço de bolo. Ou alternativa D, que alguém não se esqueça de algo. Eu diria B, que é fácil de fazer. A sua resposta está exata! Meu Deus, você tá contando os pontos, Thiago? Eu tô ficando repetitiva comigo mesma. Tô contando aqui. Você errou 2 até agora. Eu vou até comentar, né? O que não tá sendo um piece of cake esse programa. Exato. Ótimo jeito da pessoa aprender essa expressão. E isso que a gente tava comentando em off, que você não lembrava nada do inglês, né? Bom, isso eu já tô me sentindo melhor depois disso. Mas é muito engraçado, né? Porque pra mim não faz o menor sentido. Você fala, isso aí é um pedaço de bolo, isso é muito fácil. Isso acho que nem quando a gente fala assim, a vida não é bolinho.
Nossa, eu nunca Alguma tinha coisa ouvido assim, sabe? Tipo, piece of cake seria como o nosso, isso não é bolinho. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu sei que em espanhol tem a própria expressão que eles comparam quando você vai aprender nas escolas, que é pan comido. Isso é um pan comido, que seria o equivalente. Me encantou. Pan comido. Adorei. Eu ia até te perguntar se tinha alguma expressão em português que lembrava, e você falou, a vida não é um bolinho. Isso não é um bolinho. Isso não é bolinho. Quer dizer que não é fácil. Acho que tem tipo, isso aí é 2 palitos. Tem mesmo. Uhum. É que isso dá pra ser usado também pra tempo, né? Tipo, você vai demorar? Não, 2 palitos. Bom, expressões explicadas à parte, comparativos e tudo mais, entre línguas. Vamos agora para a sua primeira rodada bônus. Bom, você me falou que você ouviu outros Quem Sabe Mais, né? Então você sabe o que significa agora, né? A hora que eu vou pegar um cronômetro aqui, ou não faz ideia? Não sei se é isso. Eu ouvi, mas eu não consigo te explicar. Virou meio que padrão aqui do Quem Sabe Mais, de uma das 3 rodadas bônus ser numeração. E aí eu separo o cronômetro que você vai ter que listar o tema que eu der aqui em determinado tempo. Mano, adorei. Eu vou pegar o cronômetro então, enquanto você vai preparando o coração aí. Tá bom. Só que essa enumeração quer dizer, já aconteceu aqui no programa. Você vai me contar depois. Sim, peguei o cronômetro aqui, gente. Só que essa enumeração é um pouco diferente das que a gente tem por aqui. O Léo passou por uma situação parecida e a sua vai ser igual. Porque em vez de uma enumeração, você vai fazer 4. O que isso significa exatamente? Que você vai ter que me listar 4 vezes coisas diferentes relacionadas ao tema de hoje, que são línguas. Inclusive, o nome dessa rodada é Enumeração Cê é Louco Crazy Motherfucker. Gente, amei. Primeira enumeração, então, Ana Neves, em Clara Silveira. Eu vou pedir para você me enumerar em 45 segundos 6 línguas românicas ou neolatinas. Tá ok. Está preparada? Ao meu sinal. Mano, eu nasci pronta. Não tô não. Mas pode falar, pode. Tá, espanhol, português, latim. Não sei nessa no latim não. Né? Latim não. Italiano, romeno, francês. Falta uma, né? Caralho. Espanhol, português, francês, italiano, espanhol. E... não sei. Inglês serve? Tempo. Mano... você me falou no áudio, né? Esses dias, várias línguas. Pior que tem uma porrada aí. Eu vou falar agora, você vai ficar, nossa. Você vai sentir puta que pariu. Não, mas me conta as outras, não 5 que eu disse. Tem provençal, occitano, catalão, basco, galego, dálmata, ladino. Não é possível, só isso que eu digo. Você falou inglês tá mais próximo, tá do mesmo ramo do alemão, que é germânico. Então, claramente faz o quê? 0 sentido, né? Essa situação. Então, mas acho que dessas eu só lembraria do que eu poderia ter lembrado. O galego, o catalão e o basco eu não sabia, mano. Mas poderia ser super. Faz muito sentido. E o provençal eu nem... Mas isso são línguas oficiais também ou não? São línguas oficiais. Caramba, meu. Quer dizer, são línguas reconhecidas, mas não são línguas oficiais. Tipo, você vai pesquisar qual é a língua oficial da Itália. Vai estar lá, italiano. Ponto, nada mais. Até porque tem todo o movimento da Catalunha mesmo, de separação da Espanha, e aí o cara tem idioma próprio, são 4 milhões de pessoas, ficam na região de Barcelona, Valência. Mas, bom, pelo menos você tem mais 3 chances aí de tirar alguns pontinhos. Vai dar, amém. A segunda enumeração é que você cite 6 classes de palavras em 45 segundos. Classes de palavras, tá bom. Tá pronta? Tô. Advérbio, adjetivo, substantivo, preposição, conjunção, pronome. Beleza, já foi 6. Eu tô como se não houvesse amanhã, né? Contando. Muito bom, em 30 segundos. Quer dizer, em 15 segundos.
Mas é isso. É o que a gente falou, né? Tem a salada de palavras e tal. A Ana citou, mas pra frente a gente comenta mais. Que vai cair de novo aqui. Beleza. Agora, Ana, você, quanto poliglota, falante de português, alemão, inglês, provençal, occitano, Sem pressão, né? eu quero que você me cite agora 6 verbos do espanhol em 45 segundos. Verbos no espanhol, tá bom. Vivir, escrever, comer, beber, amar e volar. Caramba! Muito rápido. Bolar é isso, é o último. Vamos agora, então, para a última enumeração. Você é louco, crazy motherfucker. Ixi, Ana, esse aqui vai ser porrada, mano. Mano, não me assusta, velho. Cite 6 palavras do alemão que comecem com a letra L em 45 segundos. E tem que ser substantivo. E eu vou confiar em você. Não, que você manda um Liebes, aí é amor, amar, amado, Eu também amei. Tava como, meu? A minha estratégia tava assim, já montada. Com L, né? Com L. Mas aí vai, tipo, valer, sei lá, palavra composta, porque o alemão aglutina as coisas, né? Então Isso, você pode obrigada. falar amor e amor completo, sem medo e com razão. É uma palavra só. Isso é um nome de uma música inteira e é assim. Uhum. Ok, Liebe, que é amor. Löwe, leão. Luft, que é ar. Land, que é país. Loch, que é buraco. E Leam, que é barulho. Perfeito. Faltando 27 segundos. Eu gostei que você explicou a palavra e eu vou acreditar que é. Não, elas existem mesmo, escrevem com letra maiúscula, porque todo substantivo em alemão escreve com letra maiúscula. Sempre? Todo substantivo é com letra Todo, maiúscula? todo. Uhum. Caramba, que massa. Então você sempre vai ver um texto em alemão com várias palavras com letra maiúscula no meio e não são nomes só. São todos os substantivos existentes. Vamos entrar agora, então, na segunda modalidade de dificuldade médio. Pergunta de número 6. Quantas classes de palavras o português possui? Seria a alternativa A, 7. Seria a alternativa B, 8. Seria a alternativa C, 9. Ou a alternativa D, 10. Bom, posso pensar alto? Pode. Bom, eu já falei 6 antes, né? Que eram adjetivo, advérbio, substantivo, preposição, conjunção, pronome. Aí eu lembrei de artigo e verbo. E tem também numeral. E interjeição. Então por isso eu acho que são 10. Seria meu voto final. Ou seja, a letra desse. Mano, eu tô impressionado que você pensou muito rápido, Ana. Você foi só... Gente, não teve edição, assim que ela fala normal, tá? Bom, vamos lá. Está Eu certo sou irmã do disso? Flash. Uhum. Tô. Tô. A sua resposta está... E... Exata! Gente, melhor. Toda vez que você fala esse E, eu acho que eu vou perder, tipo, R$500 milhão, sabe? É a pergunta que eu vou perder o R$500 milhão. Essa é a ideia de que realmente causa taquicardia nos participantes aqui. Tá funcionando, gente. Funciona o programa, viu? Pergunta de número 7. Quantos gêneros possui a língua russa? Seria a alternativa A, 2. Masculino e feminino. Seria a alternativa B, 3. Masculino, feminino e neutro. Seria a alternativa C, 4. Masculino, feminino, neutro e plural. Ou a alternativa D, nenhum, pois a língua russa não possui gêneros. Bom, primeiro, só 2 não é. E aí eu não sei se nesse caso plural poderia ser considerado um gênero ou não. Socorro. Mas eu diria essa, que tem um plural junto. Então 4, né, no total. Então feminino, masculino, neutro e plural. Porque no alemão é tudo separado assim também. Mas eu tô em dúvida. Eu acho que tem um neutro com certeza, só não sei se o plural é considerado não um gênero. Ou se é só um número, sabe? Então acho que faz mais sentido 3, na verdade. Eu acho que eu vou votar B. B de bola? 3 gêneros só. A sua resposta está...
Zata! Bom, ainda bem que eu fui pensando alto aqui, porque... Bom, então plural claramente é um número só, não nada de gênero. Quando a gente estuda a gramática do russo, a gente vai vendo os casos, etc. E aí também tem terminações próprias pro plural. Então você vai ver tabelas, etc. São os 4 juntos. O alemão também. O plural não entra como gênero, ele entra como número, justamente. E aí gêneros são só 3, masculino, feminino e neutro. Então estamos com o alemão, que legal. Bom saber. Gente, eu ainda vou aprender russo, viu? É minha paixão secreta que eu não sei ainda que eu tenho. Pergunta de número 8. Qual destes países não é oficialmente lusófono? Lusófono ou busófono? Eu entendi busófono. Falei, já não sei a pergunta. Lusófono. Obrigada. Alternativa A, Moçambique. Alternativa B, Angola. Alternativa C, Costa do Marfim. Ou alternativa D, Timor-Leste. Bom, Angola e Moçambique são. Outro é Timor-Leste e... Costa do Marfim. Eu acho que Costa do Marfim. Está certa disso? Aham. Segurança, né? Sentiu. Mas eu chutaria Costa do Marfim. Eu fiquei em dúvida com Timor-Leste, mas eu acho que Timor-Leste faz parte dos países falantes de língua portuguesa. A sua resposta está Zata! Ufra, nossa, Timor-Leste então. Também é lusófono. Bom, a própria Ana falou que significa o país ser lusófono, que fala português. Quer dizer, tem como língua oficial o português. Exato. Porque se for parar para analisar, por exemplo, Moçambique, o nível de analfabetismo lá é muito alto ainda hoje, assim. Então, muitas pessoas de Moçambique não falam português. Eles falam idiomas locais lá que eu não vou lembrar agora. Mas, assim, a produção literária acaba sendo muito mais de exportação. Então, as pessoas que produzem conteúdo lá, como é o caso do Minha Couto, ele escreve para fora, porque o público leitor nacional é muito baixo. Então, acaba funcionando mais como literatura de exportação. Então, assim, louco. É uma loucura esse Eu negócio. adoro essas discussões, sério. E aí, todos no caso, né? Moçambique, Angola e Timor-Leste tem como língua oficial português. Inclusive, tem uma região, acho que da China, que é Macau. Tipo, é muito louco pensar que no meio da China tem gente falando português. E Costa do Marfim, não. O idioma oficial da Costa do Marfim é francês. Sério? Pergunta de número 9. Na seguinte frase, Luke comprou 2 galochas amarelas. Alternativa A, o verbo comprar é intransitivo. Alternativa B, Luke é o objeto direto da frase. Alternativa C, 2 galochas amarelas é o objeto direto da frase. Ou alternativa D, 2 galochas amarelas é o predicado do sujeito. Voltou mais uma pergunta de gramática aí pra ferrar. Eu só queria que você lesse. Eu tenho a minha sugestão, mas eu gostaria que você lesse de novo, por favor. Tá ok. Tudo. Na seguinte frase, Luke comprou 2 galochas amarelas. Alternativa A, o verbo comprar é intransitivo. Alternativa B, Luke é o objeto direto da frase. Alternativa C, 2 galochas amarelas é o objeto direto da frase. Ou alternativa D, 2 galochas amarelas é o predicado do sujeito. Eu acho que é C, quase com certeza, de que... eu tenho certeza que é a C. Que, enfim, 2 galochas amarelas são o objeto direto. Dá pra subdividir ainda tudo isso que eu falei, né? 2 galochas amarelas dá pra subdividir ainda se for analisar sintaticamente, mas eu acho que é a C. A sua resposta está exata. Yes. Tá dando, gente. A minha formação serviu pra alguma situação. Sim, porque eu só fui aprender transitividade do verbo, quer dizer, foi graças a aprender transitividade do verbo que eu consegui entender o russo finalmente, e como funcionavam os casos. Nossa, que demais. Imagino que você deve ter aplicado mesmo, né? Porque a gente tem verbos intransitivos, que eles têm sentido completo. Por exemplo, choveu. Você dizendo que choveu, ele já se explica perfeitamente. Não precisa explicar mais nada. Uhum. Agora, por exemplo, o verbo comprar. Você fala, eu comprei. Mas você comprou o quê, mano? Comprou o quê, velho? Conta aí. E aí, no caso do verbo comprar, ele é transitivo direto. Porque quem compra algo. E aí esse algo não precisa de preposição.
Então, por isso é direto. Se pedisse preposição, o complemento do verbo, aí seria indireto. E é o que se aplica aqui. 2 galochas amarelas é o objeto direto da frase, porque ele responde a pergunta o quê? Que o Luke comprou. A Ana falou que dá pra complementar ainda o 2 galochas amarelas, porque o objeto mesmo é só galochas. O 2 está quantificando quantas galochas foi, e o amarelas está qualificando a cor da galocha. Ou seja, gente, é surreal. Português é muito lindo. Não, e tem uma pergunta agora, real. Tem como... Enfim, porque eu nunca sei direito o lance do que é adjunto, adnominal e adverbial, mas nesse caso seria... Eu poderia falar que alguma parte dessa última parte, depois de comprar, poderia ser adjunto? Nominal, no caso? Sim. Porque ele tá... É porque a diferença entre, por exemplo, advérbio e adjunto adverbial é que advérbio é composto por um único elemento, como... Ah, sério? Por exemplo, quando. Quando é um advérbio. Agora, você fala desde quando... eu acho que esse exemplo foi mal. Mas por exemplo, quando o adjunto adnominal é composto por mais de um elemento. E aí agora nunca vem nenhum exemplo à mente pra Não explicar. tem problema. Não, é porque eu pensei em locução adverbial, por exemplo, né? Porque daí seria um advérbio, só que mais de uma palavra que formam um advérbio, enfim. Mas se não me engano é adjunto adnominal. Ou locução adverbial. É um desses dois, enfim, eu preciso pesquisar aí na edição, eu explico, porque senão a gente tá desinformando as pessoas. Não, sem problema. Mas é uma não, e achei mal bonitinho que você falou. Isso foi mal, mas é muito espanhol, né? Porque a gente... Tipo, esse exemplo foi mal. Eu fiquei, gente... Desculpa, só um comentário. E aí os casos, nas línguas que a gente tinha falado, funcionam dessa forma. Quando uma palavra está no acusativo, indica que ela é o objeto direto daquela frase. Quando a palavra está no dativo, eu ia falar adjetivo. Muito bom, a gente já está como? Alucinando. Quando a palavra está no dativo, quer dizer que ela é o objeto indireto daquela frase, né? Isso, resumidamente falando, porque acontece muito para outras situações, as palavras receberem, declinarem em tal caso, porque é a regra daquela língua lá, como você vai falar que você nasceu no ano tal em russo, por exemplo. Você tem que usar o prepositivo ou o genitivo, dependendo do número. E não faz sentido. O genitivo, por exemplo, ele indicaria posse no russo. E aí por que você aplica posse para determinada maneira que você fala o número, um determinado número? E é porque a gramática daquela língua pede. E é isso. Tiago do Futuro para explicar mais uma vez. Vamos lá então. Com relação aos adjuntos adnominais, foi exatamente como a Ana Clara falou, né? Na frase que a gente usou, o nosso objeto direto era 2 galochas amarelas, sendo que galocha era o termo principal e 2 e amarelas estavam complementando. Ou seja, 2 e amarelas são os adjuntos adnominais. Beleza? Justamente porque eles estavam complementando esse termo. Eles eram termos adicionais ao termo principal, ao núcleo principal do objeto direto. Agora, quanto às diferenças entre advérbio, locução adverbial e adjunto adverbial, bom, advérbios são palavras não essenciais às frases, mas que de alguma maneira as modificam. Então a gente tem, por exemplo, advérbios de modo, com inutilmente, felizmente, de lugar, com aqui, lá, de tempo, com ontem, hoje. E, bom, todos esses exemplos que eu dei são compostos de um único elemento, correto? Pois bem, as locuções adverbiais, elas vão para essa linha, elas seguem a mesma linha do advérbio, né, a mesma definição do advérbio, com a diferença que elas serão compostas por mais de um elemento, né? Então, a gente tem por aqui, desde ontem. Sim, esse exemplo foi bom, não foi mal, como eu tinha falado no passado. A gente também tem as pressas. Enfim, são que nem advérbios, mas compostos por mais de um elemento, né? Por uma preposição em um advérbio, por uma preposição em um adjetivo e por aí vai. Agora, com relação aos adjuntos adverbiais, eles podem ser tanto advérbios como locuções adverbiais. É um termo mais genérico para esses outros dois, mais específicos, certo? Bom, espero ter sanado todas as dúvidas. Qualquer coisa, me procurem nas redes sociais, mandem e-mail para osloradiocontato@gmail.com, caso tenha ficado ainda assim alguma dúvida. Beleza? De volta para as perguntas, então. Pergunta de número 10. A palavra datilografia deriva do alternativa A, grego, alternativa B, latim, alternativa C, inglês ou alternativa D, grego e latim?
Bom, certeza que não é do inglês. Então, menos uma. Eu tiraria uma das alternativas. Eu não sei, só fiquei pensando em datilógrafos. Pra fingir que é latim ou grego. Eu não sei se tem como ter origem em duas línguas ao mesmo tempo, talvez, né? Fiquei em dúvida, é possível. Eu colocaria essa porque é mais democrática. Eu não sei se eu sou latim ou sou grego, mas eu chutaria mais latim do que grego. Aquela bem, né? Que critério? Acho que é mais latim do que grego, então acho que eu votaria latim. A sua resposta está... errada. Mano, é do grego, né? Só do grego. É do grego e do latim. Pô, eu comecei bem, não acredito. É sério? Datilografia. Tem muitas palavras do português que elas são junções de termos do grego e do latim. Datilografia é um claro exemplo disso, tanto que foi... que a gente usa Dátilos vem do latim e quer dizer dedos, enquanto que grafia vem de grafos ou grafém. Eu acho que claro que tem uma distinção entre essas duas palavras, mas eu não sei se tipo grafém ou radical, ou se grafos ou radical, enfim, seja como for, é a palavra que dá origem ao nosso grafia e quer dizer escrita. Então é literalmente escrita com os dedos. Mas vamos entrar agora na segunda rodada bônus de falsos cognatos. Caralho! Uhum. Olha, a produção separou aqui 7 falsos cognatos e aí tem alternativas, só que são só 3, então as chances de acertar são teoricamente maiores. Ok. Uhum. E aí elas são do italiano, do espanhol e do francês. Mas que bueno, né? Tá bom. E aí, eu esqueci de falar que cada rodada bônus vale 10 pontos, né? Aí a anterior foi 4, que você teve que fazer, então cada uma valeu 2,5. Como essas são 7, cada uma dessas tá valendo por volta de 1,428. Mais ou menos por aí, que é um número bem fácil, assim, bem redondo de fazer conta. Vamos calcular como depois, né? Uhum. E aí, somando a 7, você acertar 7, vira 9,999999, que aí a gente arredonda pra 10, que fica mais fácil. Produção. Uhum. A gente vai te dar esse favor aí. Brigadão. Bom, vamos para o primeiro falso cognato. O que significa a palavra osso em italiano? Seria a alternativa A, urso. Seria a alternativa B, osso. Ou a alternativa C, fêmur. Que ótimo. Eu votaria A. Urso? É o urso, Mas é como eu não sei nada de italiano, eu tô pensando em, sei lá, espanhol talvez. Eu votaria A. Tá errado. Nossa, tudo bom? Mentira, é o que? Fêmur? É osso mesmo. Não tem distinção, é igualzinho. Então não é um falso cognato, né? Olha, Thiago. É que assim, um falso cognato pros falantes de espanhol, que foi a mesma confusão que você teve. Porque osso em espanhol quer dizer urso. Eu também não pensei em espanhol para italiano, valeu muito. Meu, que incrível. Nossa, chegou. Aqui é fêmur. Tô brincando, aqui é osso. Ótimo. E é fêmur mesmo que você falou? É isso? Fêmur. Eu falei fêmur. Porque eu tô falando fêmur, porque eu entendi fêmur. Falei, mas eu acho que tá errado, eu acho que é fêmur. Mas tudo bom. Segundo falso cognato. Se um mexicano diz que vai à oficina, ele... Alternativa A, está indo consertar seu carro em uma oficina de mecânica. Alternativa B, está indo a um escritório. Ou alternativa C, está indo à tinturaria. B, escritório. Tá certo. É realmente isso, né? Tem essa distinção. Em espanhol, oficina é escritório. Eu acho que deve ser a mesma raiz do inglês, né? Que é office. Uhum, eu acho. Terceiro falso cognato. Em italiano, bafo significa alternativa A, que alguém tem mau hálito. Alternativa B, bigode. Ou alternativa C, que alguém está com um cheiro muito agradável. Bom, a primeira não é. Eu acho que são ou a mustache ou é a outra que eu esqueci com o super cheiro bom. O que eu acho muito engraçado se for isso, né? Mas eu vou votar o cheiro bom. A última. Mas eu gosto da ideia de ser um bigode. Mas, então qual que você escolhe? Você não ficou claro a minha super indecisão? Eu voto mustache na B. Tá certo, é bigode mesmo. Gente, ainda bem que eu mudei de ideia. Ainda bem que você não entendeu o que eu disse. Fiquei confuso. Você falou, nossa, você gosta da C. Assim, eu acho que é C, mas eu gosto da B. Obrigada, Clara. Nossa, ótimo. Mas é muito aleatório, né? Gente, bafo ser bigode.
Falso cognato número 4. Em italiano, pregiudizio significa preconceito. Em espanhol, por sua vez, prejuízo significa alternativa A, prejuízo. Alternativa B, também significa preconceito. Ou alternativa C, não significa nada. A C não é. Eu acho que significa preconceito. Mas como é falso cognato, talvez não, né? Não, eu voto na A mesmo. Prejudício é outra. Prejuízo. Não preconceito. Tá errado. Ai, eu não acredito. É preconceito mesmo? É. Nas duas, então. Sim, tanto em italiano como em espanhol. Tanto que aquele livro Orgulho e Preconceito é Orgulho e Prejuízo. Pergunta de número 5. Se um italiano diz que vai à palestra, ele está dizendo que vai ver realmente uma palestra, alternativa A. Alternativa B, vai a uma oficina de mecânica consertar o seu carro. Ou alternativa C, vai malhar na academia. Eu gosto da ideia de academia, não sei porquê. Então eu acho que eu votaria em academia. A sua resposta está... E... Não sei porque que voltou o E do nada, sendo que eu tinha estabelecido que não era. Zata! Ufa. Gente, não acredito que palestra é realmente academia italiana. É, mas é que você não liga muito pra futebol. Mas sabe o Palmeiras? Ele chegou no Brasil, quer dizer, quando ele foi fundado no Brasil, o clube era Palestra Itália. E aí tem, Nossa, que demais! E aí tem essa associação, né? Palestra com exercício, etc. Aí teve a Segunda Guerra Mundial, fascismo pelo mundo. Eles falam, mano, se pá, não é legal ter Itália no nome, né? Do clube. Aí mudaram pra Palmeiras. Melhor dar um migué. Nossa, que demais essa história, não sabia. Sexto falso cognato. Em italiano, attendere significa esperar. Já em francês, a palavra attendre, por sua vez, significa alternativa A, significa atender. Alternativa B, significa também esperar. Ou alternativa C, não significa nada. Attendre ou attendre, né? Se escreve. Eu acho que é esperar. A B. Tá certo! Realmente significa esperar. Ufa. É muito doido, né? Porque atender em português pode ser tanto se atender alguém, né? Numa loja, se é um funcionário que tá atendendo alguém, como... Não, é só isso mesmo. Como... Eu confundi com... Tela azul. Eu confundi com assistir. Ah, é verdade, que eu nunca sei. Eu vou assistir a... E assistir alguém. É que você ajuda alguém, né? Nossa, brisei da hora, né? Não, então, é porque no inglês... Socorro. No francês também o esperar mesmo. Tipo, j'espère que tu... sei lá, tipo, eu espero que você tenha sei lá, um bom dia, por exemplo. Caramba. Tem também. Aí eu falei, bom, mas enfim, totalmente aleatório. E sétimo e último falso cognato. Em espanhol, caminhão significa ônibus. Em algumas regiões, como o México. Você já pensou, não é autobus, caceta? Em francês, caminhão, por sua vez, significa alternativa A, também ônibus. Alternativa B, significa barco. Ou alternativa C, significa caminhão. Peraí, qual que é A, então? Não é caminhão. É ônibus. Daí eu fiquei... na minha cabeça foi caminhão. Caminhão. Não é caminhão. O que é isso? Caminhão. Caminhão seria... Eu acho que é ônibus em francês. Barco eu acho que não é barco, não. Então eu acho que seria a última. Caminhão mesmo. Tá certo, é caminhão. Opa, amém. Mas eu tô vendo que eu fiz o questionário muito difícil. Mano, me tomou ainda mais. Eu tô gostando das perguntas, achei ótimo. Que bom. Porque acho que eu fui muito inspirado, né? E aí... Como sempre, Ti. Mas que bom, você tá curtindo. Vamos entrar agora na terceira e última modalidade, dificuldade difícil. Pergunta de número 11. Diglossia
é alternativa A. Situação linguística em que 2 ou mais línguas são faladas dentro de determinada região e há uma hierarquia quanto ao uso de cada uma dessas línguas por seus falantes. Alternativa B. Situação linguística em que os falantes de determinada região criam uma nova língua, fruto da mistura de 2 ou mais línguas já existentes. Alternativa C. Situação linguística em que os falantes de determinada região falam determinada língua sem levar em conta a sua norma culta. Alternativa D. Situação linguística em que determinado falante é plurilingüe. Mas não tô em dúvida entre B e C. Bom, a gente sabe que é uma situação linguística. Isso. Ufa, uma coisa, tudo bom. Bom, então eu teria que dizer que eu tô em dúvida entre a B e a C, mas que eu voto na C, então, norma culta. Mas eu acho que a A e a D não podem ser. Eu descartaria essas duas. Alternativa C, então. E A. A sua resposta está E. Errada. Ah, mano, o que é isso? É a B ou não? Na verdade, são as que eu descartei. É a alternativa A. Porra, sério? A diglossia é justamente isso. Numa determinada região que se falam 2 ou mais línguas, e aí tem uma hierarquia imposta às pessoas, onde uma língua é de prestígio e as demais ficam abaixo. É o caso do Paraguai, onde a gente tem como língua oficial o espanhol, então é a língua de prestígio, mas também é falado por grande parte da população guarani, só que ela é tida como uma língua de menor prestígio. Então, para assuntos diplomáticos, formais, é o falado o espanhol, mas no dia a dia, no cotidiano, entre os habitantes, é falado o guarani. Esse é um exemplo bem claro disso. Meu, nunca mais vou esquecer isso. Obrigado. É bom que, embora se Desculpa, time. Embora você esteja indo mal no programa, eu acho que é até um pouco injusto agora que eu tô vendo, porque realmente foi umas coisas muito específicas que eu vi esse semestre, assim. Mas que bom que você tá aprendendo. Não, eu tô aprendendo muito, gente. Nem considerei que fosse isso. Diglossia. Alternativa B, situação linguística que os falantes de determinada região criam uma nova língua, fruto da mistura de 2 línguas. Interlíngua isso, né? Interlíngua. Mas ela não é oficializada e ela não tem uma gramática própria. Uma língua é tida como língua quando tem reconhecimento oficial por parte de algum órgão e existe uma gramática que reja as regras dessa língua. Aí a interlíngua é o produto do falante quando ele está dentro de um ambiente de plurilinguismo, né, que tem várias línguas sendo faladas, e ele acaba meio que criando um intermédio disso, nem para lá nem para cá. O que a gente tem muito nas fronteiras do Brasil com países hispanohablantes, né? Caso do Uruguai, do Paraguai, etc. Que a gente tem o portunhol, o famigerado portunhol. Não é nem português nem espanhol, mas um fruto dos dois. Então a gente pode chamar isso de interlíngua. E aí ela se transforma numa língua de fato, né? Uma língua oficial, quando finalmente existe um reconhecimento e ela passa a ter uma norma culta e regras que a regem, assim. A terceira é citação linguística que fala em determinada região, falam determinada língua sem levar em conta a sua norma culta, é o famoso dialeto. É o nosso português do dia a dia, em que a gente fala as coisas vai, a gente vamos, isso, entendeu? Abrido. Uhum. Abrido, exatamente. E aí junta neologismos, que como rege a norma culta estaria errado, a gente está falando, mas se entende, entendeu? Então é um dialeto aí. E aí levam em vários contextos, né? Da situação econômica, social de cada um, onde ele está falando, etc. E tem a ver também com os pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos átonos. Que a gente só gafa, eu tento, mas não dá. Que a gente não tem costume de falar e se fala intuitivo, né? Tipo, nem sabe o que é. E aí a situação linguística em que determinado falante é plurilingüe é o multilinguismo, plurilinguismo, bilinguismo, em que ele simplesmente reconhece que uma região é plurilingüe, multilingüe, como é o caso da Suíça, que tem 4 idiomas oficiais, né? Que é francês, italiano, alemão e romanche. Romanche, inclusive, é uma língua românica, se não me engano. Romanche, esse é o nome? Gente, que incrível. Se não me engano. E não é um jeito de falar romeno, né? Sim, é um país plurilingüe, mas não leva em conta o contexto em que essas línguas são faladas. Tipo, se uma tem mais prestígio que a outra, simplesmente reconhece aquele espaço como sendo plurilingüe e o mesmo se aplica ao falante. Massa, né? Não, gente, muito louco. Espero que vocês estejam gostando também, porque tô amando.
Pergunta de número 12, então. O que significa a palavra velociped em russo? Vou falar bem lindo. Velociped. Alternativa A, caminhão. Alternativa B, carro. Alternativa C, barco. Alternativa D, bicicleta. Ana, não sei se foi por opção sua, mas você lembra que você tem auxílios, né? Você pode usar desses auxílios. Claro que eu não lembrava nada disso, não é mesmo? Ah, é, pode crer. Eu tenho o pulo, né? 2 pulos. E o universitário. Ou a universitária. E as cartas. Gente, eu não sabia. Ah, então vamos fazer um, vai, desse. Qual que você quer? O que você sugere? Por conta da casa, né? Qual que seria o menu do chefe, a sugestão do chefe? Eu preparei para esse programa um universitário especial, mas não é pressão para você usar. Até porque tem 4 alternativas na sua frente. Você pode usar todas elas, todos os auxílios. Universitário, carta e 2 pulos. Ah, então vamos com a universitária, vai. Com a universitária? Yeah. Bom, Ana, eu vou agora chamar a minha universitária, que no caso para esse programa é você mesma! Que lixo! Como assim? É você do futuro. Você vai pegar uma máquina do tempo e vai responder para você mesma agora no passado. Pois bem, Ana do futuro, responda para a sua contraparte do passado. Fala, Clara, tudo bem? Eu tô aqui no ano de 2037 e tô gravando essa mensagem pra você só porque você pediu ajuda universitária no quadro Quem Sabe Mais da Rádio Oslo. E, bom, em 2037 ainda tem celular, você sabe falar russo, então é por isso exatamente vou te dar um help nessa pergunta sobre o velociped. Bom, então as suas opções, a primeira delas é carro. Carro em russo é machina, barco é ludka, caminhão seria gruzavoia machina e bicicleta, que seria a resposta correta, é velociped. Então, filha, vai com tudo na letra D. Vai dar. Um grande abraço do futuro e sucesso para vocês. Pergunta de número 13. Em italiano, o que significa a expressão acqua in bocca? Seria a alternativa A, que alguém está com água na boca? Alternativa B, que alguém está se afogando? Alternativa C. Desculpa. Gente, achei ótimo. Alternativa C, que alguém deu a ficar de bico calado, ou seja, guardar um segredo, quando seja com uma pessoa, te contei isso, mas não é pra falar ninguém, hein? Água em boca. Ou alternativa D, que alguém fala cuspindo. Gente, eu tô amando isso. Água em boca. Lembrando que você tem as cartas e 2 pulos. Tá, então eu quero um pulo. Pergunta número 13, então pulada. Vamos só falar qual que seria a resposta certa, que realmente a resposta é a alternativa C, que foi a mesma situação que eu te expliquei. Quando alguém conta o segredo, mas não quer que fale pra ninguém, ele fala, água em boca, que é tipo um bico calado ou faz aquele sinal de zíper na boca, né? E aí fecha com chavinha. E engole a chave, é o menor. Depois de ter fechado a boca, engole a chave. Faz total sentido, não é mesmo? Vamos então para a primeira pergunta na caixa de perguntas extras. Questão extra número 1. Qual destes casos não pertence à língua russa? Alternativa A, prepositivo. Alternativa B, nominativo. Alternativa C, vocativo. Ou alternativa D, instrumental. Prepositivo tem com certeza, você falou até hoje disso. Instrumental eu acho que tem também. Nominativo eu não sei nem se é considerado, mas eu acho que tem. Então eu vou ter que botar no vocativo, que acho que é o menos, mas eu acho que o instrumental eu tenho quase certeza que tem também no russo. A sua resposta está exata! Bill, nossa, que bom. Realmente, todos desses 3, o único que não tem no russo é o caso vocativo, que é do latim. Ah, tá. Por isso que eu tava, porque eu falei, sei que existe em algum lugar. Que eu acho que é o caso mais inútil que existe, porque é simplesmente igual ao nominativo, só que é o nosso vocativo. Quando você cita alguém, você vai clamar por alguém, né? Tipo, Ana, faça tal coisa. Aí simplesmente esse Ana é o vocativo e ele segue a mesma não declinação, no caso do nominativo, porque o nominativo não declina. Achei ótimo esse comentário, porque eu claramente não tinha me atentado a isso na vida. Aí o prepositivo a gente já falou que é para determinados casos em que se usa determinadas preposições. O nominativo é a raiz da palavra. E o
instrumental é a maneira como você realiza determinada ação. É o ablativo do latim, seria o equivalente. E em alguns casos, mas para as outras coisas, é quando você realiza uma ação em conjunto com alguém, que nem a gente está fazendo agora. Mas é isso, quando você realiza uma ação com alguém em conjunto. E ela é bilateral. Voltando agora para as perguntas da modalidade difícil. Pergunta de número 14. Em francês, a expressão poser à la pan significa... Aí você fala, que raio é isso? Poser à la pan. Se escreve poser, numeral lapin. E aí pronunciando, como é do francês, nada faz sentido na pronúncia do francês, é poser à la pan. Poser à la pan. Alternativa A. Pedir um lápis. Quando alguém quer anotar o seu telefone. Cantadinha. Ou negócios formais, não sei. Alternativa B. Colocar um coelho, que é o equivalente ao nosso levar um bolo. Quando você combina de se encontrar com alguém e a pessoa não aparece? E a pessoa dá um migué. Uhum. Alternativa C. Imitar um lobo, quando alguém está com segundas intenções contigo. Ou alternativa D. Posar de ladrão, quando algum mauricinho quer bancar o vida louca. Isso é obviamente o termo pejorativo. E aí, quer pular de novo? Gente, eu amei isso aqui. Qual que é a... Fala de novo a frase em francês, que eu só ouvi o un lapin. Poser à la pan. Acho que é o primeiro. Pedir um lápis? Vai ser essa daí, eu acho. A sua resposta está... errada. Qual que é? É colocar um coelho. Lapin em francês é coelho. Tá vendo? Não cheguei nessa lição do Duolingo. Duolingo me deixando na mão, só isso que eu digo. E por algum motivo isso para os franceses é o mesmo que levar um bolo. E aí todas as outras eu simplesmente inventei, assim, tá? Mano, isso é um mito, sério, só isso que eu digo, da criatividade. O mito acho que vai passar a ser xingamento, né? Desculpa. Só pra dizer aqui que... Mas enfim... Pergunta de número 15, a 15ª e última pergunta do Quem Sabe Mais de hoje. O finlandês é, alternativa A, uma língua que possui artigo e gênero. Alternativa B, uma língua indo-europeia. Alternativa C, uma língua que possui 18 casos. Ou alternativa D, uma das línguas que compõem o tronco das línguas urálicas. BD não é? Eu chutaria os 18 casos por causa da semelhança da mesma origem com o húngaro. E o húngaro tem tantos casos quanto, enfim, e tem a mesma origem do finlandês. Então eu chutaria a dos casos. Você não quer usar nenhum auxílio? Então vamos das cartas, vai. A produção está embaralhando as cartas. A gente está se comunicando via webcam. Então a Ana pode ver as cartas. Opa, ela estava olhando. Tá roubando. Estava roubando aqui, olhando pelo verso. Você me fala primeiro direita, esquerda e depois de novo. Pera, a sua direita e a minha esquerda. Aquelas. Direita, esquerda. Tudo bom. Esquerda. Esquerda. E agora? Continuo pra esquerda. É esquerda. Vou revelar a carta. Diga para os espectadores o número e o naipe. É o 2 de balãozinho. Você também não sabe naipe? Não, eu sei, peraí. Copas é o coração, ouro é o balãozinho. Isso não é o balãozinho, o losango. Esse é espadas, então é o 2 de espadas que eu tô falando. O 2 de espadas. A Ana, assim como a Raíza, não manja nada de naipes. Qual que é a árvorezinha mesmo? A árvore é copas. Ouro. Obrigada. Não, copas é o coração, não é? Trevos. Eu falei trevos. Desculpa. Também não manjo nada de naipes. Pois bem, 2 de espadas, excluem-se 2 alternativas, de maneira totalmente randômica, vou fazer o sorteio aqui, tá ok, a primeira foi excluída, excluiu-se primeira alternativa C. Mentira, então ela estava errada? E agora vamos ver o segundo número, foi excluída a alternativa 2. Sobrando, portanto, apenas A e D. 2, no caso, é a alternativa B, né? Que sorteou o número 2 e que vai a B. Não, tá. Então A qual que é A mesmo? Uma língua que possui artigo e gênero. E a alternativa D é uma das línguas que compõem o tronco das línguas urálicas. Eu diria A, então. Uma língua que possui artigo e gênero? Ia. Uhum. A sua resposta está errada. Cacete. Nossa senhora. Mano, eu não acredito que é línguas urálicas.
É das línguas urálicas. Ela é não indo-europeia. Então, eu sabia que ela não era indo-europeia, mas eu não sabia o oposto disso, sei lá. Eu pensava em outro nome, sabe? É tronco das urálicas no ramo fino-permiano, junto com o estoniano, húngaro, lapônio e o carélio. O carélio, inclusive, é falado na fronteira com a Rússia. Então é falado na Rússia, o carélio. Que demais. É do carélio mesmo. Aí, o finlandês, as características, né? A gente falou que ela é não indo-europeia, porque ela é urálica. Ela não possui nem artigo, nem gênero. Gente, que incrível. Que deve ser um problemaço pra se explicar com as coisas. O russo já não tem artigo, é um problemaço. Imagina se não tem nem gênero. Peraí, não tem artigo? O que é isso? É. Gente, isso é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? É. Aí ela possui entre 15 e 16 casos. É que assim, um dos casos, ele é muito pouco usado. Ele é só para uns casos muito específicos. Que nem no alemão, que você falou que acho que é o genitivo que está sendo pouco usado. É, né? O que está sendo usado, sim. Que está sendo deixado de usar? É, exato. E aí, no caso do finlandês, é o prolativo. E, um caso toda parte, assim, o nome dos casos do finlandês. Tem uns nomes muito engraçados. Aí, o caso prolativo é quando você vai usar a realização do meio, da realização da ação, por meio de, né? Seria o equivalente ao instrumental, ao ablativo. Eu vou até achar aqui para te falar os casos do finlandês, da língua finlandesa, que em finlandês é suomi. Aí os casos tem o nominativo, genitivo, acusativo, aí começa a loucura, que é essivo, partitivo, translativo, inessivo, elativo, ilativo, adesivo, ablativo, alativo, abissivo, comitativo e instrutivo. Gente, o que é isso? Não, o finlandês é um bagulho à parte, assim, é muito massa. Não, é muito louco. A gente tava discutindo aqui em casa, tipo, esse lance de que como a gente pensa como é a nossa língua, né? Tipo, a nossa estrutura de raciocínio, sei lá, mental, emocional tem a ver com isso e é muito louco. Pensar que uma pessoa, sei lá, em finlandês... Já tem diferença com o próprio português por causa do background de cada um, né? Mas uma pessoa fala outra língua, é muito louco imaginar isso. Não, e aí você vai ver os textos em finlandês, é uma porrada de vogal. Eles usam muita vogal, assim, duplicada. Mas eles, pelo menos, usam o alfabeto latino, então facilita um pouquinho. Ah, tá, ufa. Pelo menos isso é bom, né? É. Mas, bom, acabou-se todas as perguntas, mas ainda tem uma rodada bônus. Não querendo ser muito chato com você, mas já sendo, você tá em último no placar geral. Gente, que horrível. Nossa, eu errei, acho que, sei lá, faz mais de, o quê, umas 5 já? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nossa, tô de parabéns. Mas a última rodada bônus eu acho que você vai curtir, que são dos ditados populares. Tá bom. E aí eu vou começar o ditado e você vai ter que completá-lo. E aí eu escolhi justamente o ditado popular porque ele faz muito parte da nossa cultura, né? Também é próprio dos idiomas terem ditados populares, que é meio que um conhecimento transcendental que você passa, né? Os ditados, eles têm dentro de si significados que servem para situações cotidianas, é uma coisa meio como os provérbios chineses também, e, enfim. Ditado popular número 1. Em terra de cego... Ai, gente, eu já começo bem. Em terra de cego, quem vê é um santo. Em terra de cego, quem vê... Eu acho que o começo tá certo, né? Quem vê é... Agora, o complemento eu não tô sabendo. Olha, o correto seria, assim, né? Que é passado... Claro que você pode inovar no ditado. É o que eu tô tentando fazer nesse programa, vamos falar. Mas o que se é passado, assim, né? De geração em geração é... Em terra de cego, quem tem olho é rei. É mesmo, é verdade, gente, é real esse ditado. Não vou ir no baile não, ele já é bom o suficiente. E eu acho que ela se aplica para situações que, assim, se parecem muito desfavoráveis, mas qualquer pessoa que tenha a mínima vantagem é uma baita vantagem, tá ligado? Que nem se aplica ao cenário pintado aqui, né? Em terra de céu, quem tem olho é rei. Ditado popular número 2, vamos ver se você lembra de... melhora, né? Quem sabe? Eu chego no 10 mais rápido. Deus ajuda... Quem cedo madruga. Chaves está como? Essa foi fácil. Assim, como são 10, cada um avale um. Ditado número 3. Há males que vem para o bem. Pô. Eu tava males que espanta. Eu falei, não é isso. E é legal que o pessoal brinca bastante com esse ditado, que tem paródias dele, né? E aí uma delas é: há malas que vem pelo trem. Ah, gente, melhor. Amei. Ditado número 4. Quando a esmola é demais... Melhor tu confiar.
Não sei não. Que é, tia? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Que é justamente isso, quando alguém tá bonzinho demais, sabe? Tá muito meio com você, você fica, nesse caroço tem angu. Não, nesse angu tem caroço. Essa é novo pra mim, ainda bem que você nem usou essa pra eu completar. Ditado número 5. Não põe o carro ou a carroça na frente dos bois. Boa, é justamente isso. Que é justamente tomar as coisas no seu tempo, né? Você acha que explica, o Deus ajuda quem cedo madruga, é justamente isso. Pessoas proativas realmente, teoricamente, se beneficiam, né? Tem o que se esforçam muito, né? Porque quem cedo madruga, na teoria, tá trabalhando, né? Tipo, acorda cedo pra trabalhar. E a malícia que vem para o bem é justamente isso. Uma situação que pareceu adversa, no final se mostrou benéfica. Número 6. Para bom entendedor... meia palavra basta. Isso aqui é literal, né? É justamente isso. Ou quando a pessoa tá brigando assim, sabe? Fala alguma coisa. O que você diz? Para bom entendedor, meia palavra basta. Miguezão, né? Ditado número 7. Quem com ferro fere... com ferro será ferido. Exatamente. E é quando é a pessoa que é muito filha da puta, assim, uma hora vai voltar. É o famoso karma. Meu, muito bom. O mala. O amala, né? Número 8. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. E essa aqui também tem uma paródia, você já viu? Bom, antes de mais nada, né, que assim, às vezes é você entender as vantagens que você tem, sabe? Se importar com o que tem e não com o que almeja. E aí tem o que é do Mamonas Assassinas. Acho que é do Radorradori, Radorrado vem, esteroide. E aí tem uma parte que eles falam que mais vale uma mão na teta do que 2 no sutiã. Gente, que profundo essa fala, poético, não é mesmo? Assim, incrível. Não, muito poético. Gente, eu não sabia. E é número 9. Quem não tem cão... tem gato. Eu gosto da versão que eu criei. Sinceramente, quem não tem cão tem gato. Quem não tem cão, não tem amigo, não sei. Eu pensei, o cão como amigo fiel. O correto seria... quem não tem cão... Você chegou perto, pelo menos. Quem não tem cão, caça com gato. Gente, eu não acredito. Que chute mais certeiro. É aquele negócio de saber improvisar, né? Você, da situação, não tem tal coisa. Famosa gambiarra. Famosa gambiarra. Fazer com que tem. E agora o 10º e último ditado. Saco vazio... pode se encher. Continua vazio. Saco vazio. Eu acho que eu nunca ouvi isso. Saco vazio não para em pé. Nossa, que ridículo. Eu já ouvi muito isso. O que você tem que comer, come alguma coisa, come um pouquinho disso. Saco vazio não fica em pé. Gente, que ridículo. É engraçado, por que a gente sabe das coisas e quando vem uma pergunta, não? Só isso que eu queria entender. Na real mesmo, ditado popular é coisa de velho. Isso é cringe. É muito cringe, não é based. Aí é isso. É cringe. Mas assim, é que faz, como eu disse, né? Faz parte da nossa cultura ter isso. E é claro que eu peguei mais uns antigaços, vão se criando novos e tal. Pode-se dizer até que é um viral, assim, né? Um meme também, do seu próprio tempo, né? Eu adorei. Que revolucionário esse seu comentário. Os estudos linguísticos não serão mais análise do discurso. Subiu de nível, só isso que eu digo. Mas bem, Ana... valeu de aprendizado a participação que não valeu muito. Eu sei que eu tô assim no fundo do poço, mas tudo bom. Eu vou me reerguer. Sim, quem sabe se não volta aqui a gente põe o tema mais justo também, né? Que eu não sei qual seria. Mas a gente pode pensar para um próximo tema. Sim. Porque esse aqui você falou, vamos fazer de línguas? Você falou, vamos. E eu só fiz um monte de coisa. Você não estudou nada. Te fudi. Parabéns. Conseguiu. Thiago deu com sucesso. Mas esse é o meu objetivo aqui, sempre prejudicar o convidado. Muito legal. Né? Não, muito bom. Gostei muito, mesmo tendo perdido vários. Bom, Ana, eu acho que é isso, né? Rendeu um bom programa aí, muitas discussões, que bom que você curtiu. Você quer falar alguma coisa final aí pros ouvintes? Eu gostaria só de agradecer o Ti, não é bem pros ouvintes isso. Mas eu queria agradecer você pelo convite, que me esperou todos esses meses, desde que o convite foi feito. Sim, faz um tempinho. Para que acontecer. Faz um tempo já que eu tô
que eu dei, como é que chama? Um bolo, um lepan. Um pose à la pan. Um lapan. Então eu tô muito feliz de ter participado e pelo convite que você fez. E pros ouvintes, que espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem ouvindo de outro. Só isso. É isso. Eu também agradeço muitíssimo você ter cedido um tempinho aí pra estar aqui com a gente. Curti bastante fazer a pauta. Curti muito também você ter participado. Foi bem massa, assim. E, mano, é isso. Então, é nóis. É nóis que heróis. Uhum. Só isso. É outro ditado, aquelas, né? Não. Ai, mano. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui comigo como um convidada para responder esse questionário super, hiper, mega maluco, a Ana Clara Neves Silveira. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Eu tenho que falar. Eles não estão ouvindo, né? Tô tentando fazer aquele ASM. Acho que é esse o nome. Tchau, gente. Obrigada.